Vamos imaginar que você está numa empresa que descumpre os seus direitos. Não paga fundo de garantia, atrasa o salário ou até uma questão de assédio moral. É justo que você peça demissão? Não é. Porque quem está descumprindo a lei é a empresa. É para isso que existe a rescisão direta, prevista lá no artigo 483 da CLT. Nela, o trabalhador pode sair de uma empresa que está descumprindo os seus direitos e receber as verbas rescisórias igual uma demissão sem justa causa. Férias em terceiro, multa do fundo de garantia, seguro-desemprego, sacar o fundo de garantia. Nesse vídeo eu irei explicar para você, trabalhador, todas as regras e direitos que você tem na rescisão direta. Antes de falar sobre o que dá a rescisão direta, quais são os motivos que justificam a rescisão direta, eu quero explicar de forma resumida aqui, em geral, o que é a rescisão direta. Como eu falei, ela é uma modalidade de extinção do contrato de trabalho que você, trabalhador, pode pedir quando estiver tendo seus direitos desrespeitados. Tá? Isso é muito importante. Alguns clientes às vezes procuram querendo a rescisão direta, mas não tem um porquê. Não basta que o trabalhador queira entrar com a rescisão direta ou que você queira sair da empresa. É preciso que a empresa esteja descumprindo algum direito claro seu. Tá? E que esse direito seja grave o suficiente para levar à rescisão direta. Existe muita discussão ainda sobre alguns temas, sobre o que é grave o suficiente ou não. Alguns tribunais entendiam que, por exemplo, não pagamento de hora extra não era suficiente para a rescisão direta. Alguns entendiam que o não pagamento de hora extra era suficiente para a rescisão direta. Então, o que eu quero deixar claro, pelo menos agora, é que a rescisão direta acontece somente quando a empresa estiver desrespeitando algum direito seu e que ela é sempre através de uma ação judicial. É o juiz que decreta a rescisão direta. Então, como que funciona de maneira bem resumida agora? O trabalhador pede a rescisão direta, entra com uma ação trabalhista e no decorrer dessa ação é que o juiz irá dar ou não a rescisão direta. Tá? Então é sempre através de uma ação judicial, não tem como você chegar e pedir a rescisão direta diretamente para a empresa, né? É sempre através de uma ação judicial quando o contrato estiver com algum direito seu sendo desrespeitado. E o que pode dar rescisão direta? Bom, os motivos estão elencados lá no artigo 483 da CLT, são vários e vários motivos. Eu não vou falar todos aqui porque a gente vai fazer um vídeo especificamente, mas eu vou trazer alguns dos casos que mais aparecem no nosso dia a dia. O primeiro é atraso salarial de forma recorrente. A empresa está atrasando seu salário todo mês, isso dá rescisão direta. O outro, não pagamento do fundo de garantia. Se a empresa não está pagando o seu fundo de garantia corretamente, atrasa ou nem está pagando nunca realizou o pagamento, também é possível pedir a rescisão direta pelo não pagamento do fundo de garantia. Questões de assédio moral, assédio sexual, também é possível pedir a rescisão direta. Ou ainda, empresa que não paga adicional de insalubridade, não paga hora extra, não paga adicional de periculosidade, também é possível pedir a rescisão direta. Ou você não faz uma hora de intervalo de almoço, intervalo entre a jornada. Caso você não faça intervalo, também é possível pedir a rescisão direta. Então aqui eu não vou elencar todos os motivos que pode levar a rescisão direta, mas o que é importante é que você entenda o seguinte: quando você tem um direito, tá, que a CLT determina que você tem direito a isso, como adicional noturno, hora extra, intervalo de uma hora, e a empresa não deixa você ter esse direito, ela descumpre esse direito, você tem direito a pedir a rescisão direta. É claro que há questões que muitas vezes não podem ser graves, os atrasos precisam acontecer mais de uma vez, né? Então, a empresa atrasou uma vez o salário, é possível pedir rescisão direta? Não, foi um fato isolado que aconteceu uma vez, tá? Então, a rescisão direta precisa também de uma gravidade. Qual é a solução? É conversar com o advogado trabalhista. É conversar com o advogado trabalhista para ele entender a especificidade do seu caso, para entender se aquela situação específica é grave o suficiente. Tá? Mas o que você precisa ter em mente é o seguinte: se eu tenho um direito sendo desrespeitado, eu não preciso pedir demissão, eu posso entrar com a rescisão direta para resguardar os meus direitos. Tá? É isso que eu preciso ter em mente. Não todos os motivos, todos os casos que vão levar a rescisão direta, mas se eu tenho um direito e esse direito não está sendo desrespeitado, talvez eu possa entrar com a rescisão direta, vou conversar com o advogado para verificar. Tá? Então, se você puder aguardar alguma coisa desse vídeo, que seja isso. Seus direitos são protegidos pela lei e são protegidos pela rescisão direta. E o que você recebe quando a gente consegue a rescisão direta? Bom, você recebe as mesmas verbas rescisórias que se tivesse recebido demitido sem justa causa. Então aqui você tem direito a férias,
13º, sacar o fundo de garantia, multa de 40% do fundo de garantia, aviso prévio indenizado e a da entrada no seguro-desemprego. Tá? Então são as mesmas verbas rescisórias. Existia muita discussão se era devido à multa do 477 da CLT, que determina que as verbas rescisórias precisam ser pagas para os 10 dias, sob pena de pagamento de uma multa no valor de um salário. Pois bem, o Tribunal Superior do Trabalho pacificou o assunto, compreendendo que quando for reconhecida a rescisão direta, é também devido à multa do 477 da CLT. Então, se você entrar com o processo e ganhar a rescisão direta, além das verbas rescisórias que você teria direito já, você ganha mais uma multa no valor de um salário. Tá? Então, o total das verbas aqui que você recebe é maior do que você tivesse demitido sem justa causa. Bom, e como faz para pedir essa rescisão direta na prática? Bom, vamos lá. Como eu falei, o primeiro passo que a gente faz aqui no escritório é notificar a empresa que a gente está entrando com a rescisão direta. A partir do momento que a gente notifica a empresa, tá, você não precisa mais trabalhar, você fica livre para procurar outros empregos, para seguir sua vida, e a gente dá início na ação trabalhista. Nessa ação trabalhista, tá, é que o juiz vai dar a rescisão direta ou não. Se o juiz der a rescisão direta, ótimo, você ganha as verbas que a gente falou no vídeo passado. Mas e se o juiz entender, olha, é o seguinte, entendo que as falhas que a empresa cometeu não foram suficientes para a rescisão direta. O que acontece? Nesse caso, ele vai entender que você pediu demissão. Né? Ele vai compreender que aquela notificação você fez um pedido de demissão. Então, ele vai condenar a empresa ao pagamento das verbas rescisórias do pedido de demissão. Tá? 13º, férias e os dias trabalhados se a empresa não tiver pago. Tá? Então, mesmo se a ação não der certo, você ainda recebe como você tivesse pedido demissão. Um ponto importante, é possível que você continue trabalhando na empresa enquanto o processo ocorre. Isso é um pouco mais raro de ver, né? Porque após entrar com o processo e continuar trabalhando na empresa, o clima pode ficar ruim, tá? Então a grande maioria dos clientes preferem sair, mas se você quiser continuar na empresa, também é possível aguardar o resultado do processo enquanto você está trabalhando. Outra coisa, muitos trabalhadores acham que assim que a gente pedir a rescisão direta, já vão receber a rescisão logo em seguida. Não. Você somente vai receber a rescisão lá no final do processo. Tá? Então, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano. Então, a gente sempre orienta os trabalhadores a entender bem esse ponto, que entrando com a rescisão direta, por exemplo, hoje, você só vai receber a sua rescisão no final do processo, que pode demorar 6 meses, 1 ano. Né? Então, precisa ficar bem atento a esse ponto e conversar com o seu advogado para entender que o prazo do pagamento das verbas rescisórias na rescisão direta demora. E é preciso que você esteja ali preparado, com uma reserva ou com algum emprego em vista, né, para não ficar desamparado. Esperando que tenha gostado desse vídeo, tentei abordar de forma mais objetiva e clara aqui os seus direitos sobre essa rescisão direta. Se você puder guardar alguma coisa que seja, se o seu direito está sendo desrespeitado, você não é obrigado a pedir demissão, você pode entrar com a rescisão direta. A rescisão direta é justamente isso, uma saída para você, trabalhador, que não aguenta mais ficar na empresa por estar tendo seus direitos violados. Mas lembre-se, não basta querer entrar com a rescisão direta, é preciso que haja uma justificativa, que haja um argumento para você pedir a rescisão direta, não é simplesmente requerer. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, uma sugestão, pode comentar nos comentários, que a gente fica feliz em ajudar. Obrigado e até a próxima.